Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, falando da doutrina espírita e falando do Evangelho de Jesus. Agradecer também aos nossos benfeitores espirituais que estão aqui conosco, nos intuindo, para que possamos expressar aqui as palavras com o intuito de que possamos entender. Então, o tema de hoje aproveitamos o tema que está sendo feito pela USE. Tá? Então, as visitas que nós fazemos nas casas irmãs, nas casas vizinhas, nós estamos utilizando esse tema que é valorização da vida. Então, esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Tá? Então, antes de tudo, a gente pega lá no dicionário o conceito de vida, né? Então, nós pegamos aqui, são vários que tem lá, então nós pegamos aquele que interessa aqui para o tema, para o estudo de hoje. Então, lá está dizendo que vida é um tempo que um ser existe entre o seu nascimento e morte. Isso lá no dicionário, né? Seria a existência, a nossa existência aqui na Terra. E com relação ao Espiritismo, né, a definição de vida ela vai além desse conceito, né, de conceito biológico. Segundo os princípios da doutrina espírita, a vida é vista como um processo contínuo, evolutivo, no qual o espírito passa por experiências sucessivas em diferentes corpos físicos, que é o que está acontecendo conosco, aí visando o seu aprimoramento, a sua transformação moral, né? E então, nesse contexto, é considerado uma jornada de aprendizado. Então, nós estamos aqui aprendendo para que possamos evoluir. É uma jornada de aprendizado na qual, né, cada indivíduo aí tem a oportunidade de progredir. Então, todos nós aqui estamos progredindo. Muitos um pouquinho, outros mais ou menos, outros ainda estacionados, tá? Mas sempre nos é dada essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados para que possamos, né, através dessas vivências terrenas, ir aprendendo e evoluindo. Então, pensando assim, né, a morte, então, ela não é vista como um fim, e sim um momento de transição, né, um momento de transição em que passamos do plano físico para o plano espiritual. Tá? E onde o espírito ele continua evoluindo, né? Porque nós estamos evoluindo tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Sempre estamos evoluindo, nem que seja um pouquinho. E o nascimento, né? Se a morte é a transição para o plano espiritual, o nascimento é a transição para o corpo físico, lá do plano espiritual para o corpo físico, para aqueles que ainda necessitam reencarnar. Então, assim, né, para o Espiritismo, a vida, né, é um processo que vai além da existência física, envolvendo aspectos espirituais, morais e intelectuais. Então, nós estamos sempre evoluindo, intelectualmente, moralmente, né, nesses dois aspectos aí, com o propósito de crescimento e aprimoramento do ser. Então, valorizar a vida, né, segundo o Espiritismo, resumindo, é reconhecer e aproveitar essa concessão divina, porque a reencarnação é uma concessão divina, tá? Com o propósito da nossa transformação moral e intelectual. E para que isso aconteça, nós precisamos então passar por esse processo da reencarnação. Então, nós temos que estar sempre reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, até chegar o momento em que não precisamos mais reencarnar.
Então, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, não tem um limite. Se perguntar quantas vezes teremos que passar pela reencarnação, não tem esse número. Então, não tem limite. Tantas vezes quantas forem necessárias. Uns reencarnam mais, outros reencarnam menos. Então, a reencarnação, já deu para notar que o nosso enfoque hoje de valorização da vida, nós vamos estar direcionado à nossa reencarnação, né? Porque a reencarnação é um processo complexo, né? Nós devemos entender que de acordo com as obras de André Luiz, né, livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e tantos outros, lá mostra, né, a complexidade do processo reencarnatório. Demora anos. Nós, no plano espiritual, 20, 30 anos na contagem, né, do nosso tempo físico, tá? Envolve muitos irmãos nossos que querem o nosso bem, que querem nos proteger, querem caminhar conosco nesse processo. Então envolve muitas pessoas, né, muitos espíritos e sem contar, né, que nós temos que ter a autorização dos nossos pais, né, que vai nos aceitar como filhos para reencarnar. Porque se não tiver quem aceite a nossa reencarnação, nós não reencarnamos. Então para a gente notar, né, a complexidade e a dificuldade que tem para reencarnar. Então, por isso que nós trouxemos esse tema hoje aqui, para mostrar, né, os objetivos da reencarnação e como e por que nós temos que valorizar esta vida que estamos aqui na Terra, né? Então, a reencarnação é uma lei divina que visa nosso processo, nosso crescimento espiritual através do próprio esforço. Ninguém vai fazer por nós. É o próprio esforço. Nós que devemos nos esforçar para nos melhorarmos. Então, na medida em que nos permite, a cada vida no corpo físico, amealhar novas conquistas. Então, todos os dias, né, todas as encarnações, nós estamos conquistando valores. Quer dizer, amealhar novas conquistas ao patrimônio do nosso espírito, que é imortal. Tá? Nós nunca vamos... O nosso espírito é imortal. Nós nunca vamos deixar de existir. Uma vez criado, estamos aqui. Não tem mais jeito de não querer viver, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, tem aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Nós estamos, né, todos lembrarem dessa passagem, onde o doutor da lei, Nicodemos, ele se encontra com Jesus e Jesus dá essa orientação para ele, que é necessário nascer de novo para alcançar a vida eterna e o reino dos céus. Então, Nicodemos era um fariseu, né? Ele era chefe de fariseu, e a maioria dos fariseus eram contrários aos ensinamentos de Jesus na época, tá? E então esse fariseu, que era chefe dos fariseus, encontra com Jesus e estabelece esse diálogo. Quando falamos de reino dos céus, ou reino de Deus, ou vida eterna, né? Então aqui não quer dizer que é um lugar. Reino do céu não é um lugar, vou sair daqui e vou lá, vou passar para um outro local. Então o reino dos céus significa a consciência, a nossa consciência em paz com os nossos deveres cumpridos retamente. Isso é o conceito de reino dos céus segundo a doutrina espírita, né, que nos trazem, né, aquela imensa alegria de viver
né, e gerar aí a nossa plenitude interior. Então isso é reino dos céus, ou reino de Deus. Então nós podemos estar aqui agora e estar no reino de Deus, se nós estivermos com essa consciência tranquila, em paz, nessa consciência. Mas podemos também estar no inferno, né? Dependendo do nosso estado consciencial. Então, no diálogo, Jesus fala para Nicodemos, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E depois, logo em seguida, ele fala, se não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então, se a gente perceber aqui, frases, né, que parecem iguais, mas tem alguma diferença aí. Então, na primeira ele fala, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, se nós estamos encarnados aqui, o que é ver? Né? Ver é vislumbrar de uma certa distância. Eu estou vendo alguma coisa. Eu não estou dentro de alguma coisa, né? Então, eu estou vendo. Então, se não reencarnar, né, não podemos ver o reino de Deus, o reino dos céus. E se não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quer dizer, se não nascer da água, que é renascer do corpo físico, e do Espírito, que seria a transformação. Se não nascermos do Espírito, se não nos transformarmos moralmente, intelectualmente, não poderemos entrar no reino de Deus. Então só entra no reino de Deus aquele que faz a sua transformação moral, que é o que nós falamos agora. Ele vai estar com aquele estado de consciência em paz com o dever cumprido. Isso é entrar no reino de Deus. Então aí é nascer do Espírito. Mas, né, não obstante aí a crença na reencarnação, muitos de nós cremos na reencarnação, ou simpatizamos, né, muitos de nós somos simpatizantes, e mesmo assim nós sempre formulamos uma pergunta, né, o que nos cabe fazer então na vida atual para valorizar a nossa vida, para valorizar a nossa reencarnação? Como saber se estamos valorizando a oportunidade divina de estar encarnado, reencarnado? Como nós sabemos disso? Tá, então nós propomos aqui o nosso estudo 5 pontos, para 5 objetivos da reencarnação, para que a gente possa analisar, né? Esses 5 não vai esgotar o assunto, mas que já serve de base, né, de ponto de partida, para que nós possamos analisar aí se nós estamos valorizando a nossa vida. Então esses 5 tópicos não vai esgotar. Então quais são eles? As principais metas então da reencarnação são reparar equívocos do passado. O segundo ponto, evolução intelectual. Terceiro, aprimoramento dos sentimentos, superação de conflitos, e o quinto, ser útil no meio social. Então são esses 5 já podemos dar como ponto de partida, como tantos outros, né, que podemos analisar aí nas obras espíritas, nas obras de Allan Kardec. Tá? Então, reparar equívocos do passado. Então sabemos que aqui no planeta Terra é um mundo de provas e expiação. Então expiar significa reparar erros. Então se estamos aqui, se ainda não temos condição de sair daqui para um mundo melhor, é porque ainda nós não reparamos todos os nossos equívocos, né, nossos erros, e também não provamos que aprendemos tudo que a Terra pode nos ensinar. Tá? Então a reencarnação nos permite provar e expiar esses equívocos do passado com o propósito do nosso aprendizado. Tá? Mas aí, se nós valorizarmos 100%, aproveitarmos 100% dessa oportunidade
ainda mesmo assim uma encarnação, 2, 3 ainda não é suficiente. Agora imagina se a gente não aproveita e ainda adquire mais débitos, né? Comete mais erros, mais equívocos. Então, com a reencarnação, há o esquecimento. Nós sabemos que nós passamos pelo esquecimento de outras vidas, né? Do esquecimento do passado. Então, assim como não lembramos das ações infelizes que nós cometemos. Então, por isso, nós devemos, conforme a doutrina espírita nos ensina, nós devemos enfrentar essas adversidades, né? Esses nossos problemas, devemos enfrentar com equilíbrio, com paciência, né? Todas as situações adversas que aparecem na nossa frente. Porque muitas delas, né, muitas dessas adversidades surgem com processos expiatórios, a maioria, tá? Processos expiatórios. Então são equívocos e erros do nosso passado. Por exemplo, doenças, as nossas doenças que acredito que todos nós passamos por isso, né? Mudanças econômicas, relacionamentos pessoais conturbados, lutas na área afetiva, familiar, profissional. Então todas essas adversidades, todos esses problemas que enfrentamos podem ser, né, na maioria das vezes, expiação. Então, graças aí à misericórdia divina, né, nós estamos tendo aí a oportunidade de quitar essas nossas pendências aí, com essas pendências espirituais, né? Tudo em razão da incidência da lei de causa e efeito. Tá? Então, se nós não temos débitos, nós não vamos passar por muitos sofrimentos que estamos passando. E com a oração e a meditação poderemos receber as inspirações do alto, né, dos benfeitores espirituais, que podem aí nos explicar o porquê de algumas aflições atuais. Muitas das aflições nós podemos entender, né, porque são atos, né, equivocados que cometemos nesta vida mesmo. Se a gente fizer aí um apanhado, né, uma meditação, buscarmos a maioria dos problemas nossos, nós vamos ver que a causa está nessa existência mesmo, a maioria, né? Mas aquelas que a gente não pode identificar, podemos ter certeza que vem aí do passado. Mas nós devemos lembrar ainda que o amor que praticamos ao nosso próximo e da vida, né, será ponto positivo na nossa contabilidade divina. Então, muitos erros, muitas provações, muitas expiações que teríamos que passar, elas são minimizadas ou até anuladas pela prática do amor, pela prática do bem, pela prática da caridade. Isso não é eu que estou dizendo, não, é Pedro. Na carta, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, ele diz, acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E temos uma frase também do Chico Xavier, né, recente, que ele diz o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procure para acerto de contas e nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista para retorno. Então, se nós temos muitas expiações para cumprir, muitos resgates, mas estamos trabalhando na prática do bem, na prática do amor, essa cobrança ela é suspensa.
E às vezes até anulada, como diz aqui. O Chico Xavier que diz isso. Algumas situações expiatórias são decorrentes de condutas desequilibradas ou abusivas da reencarnação atual, como nós já falamos. Portanto, sempre que possível, após uma ação infeliz, procurar reparar o mal causado já imediatamente. Jesus também diz isso, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho com ele. Pois caso contrário, se você perder essa oportunidade, você vai demorar para encontrá-lo novamente. E um dia vai ter que reparar com esse nosso irmão. E se ele te perdoou, ou se você perdoou ele, você já não tem, você perde a ligação com ele, mas continua devedor com a lei divina. Se nós praticamos o mal, nós estamos devedor com a lei. Se aquele irmão vier nos cobrar, tudo bem. Se ele não vier nos cobrar, a lei divina vai cobrar. O segundo ponto que nós comentamos, dos objetivos da reencarnação, é a evolução intelectual que nós falamos no início. Então o espírito encarnado necessita buscar todo o conhecimento que está no seu alcance, a fim de que possa compreender as leis materiais e morais que regem sua vida. Enquanto nós estivermos na Terra, como nós falamos antes, enquanto a Terra nos oferecer oportunidades de aprendizado, enquanto nós não aprendermos tudo isso que a Terra nos oferece, nós não vamos sair da Terra. Então nós temos que nos esforçar para aprender, para esse aprendizado. Então podemos, por exemplo, ter noções básicas, de física, matemática, biologia, química. São conhecimentos que vai agregando aí do nosso patrimônio divino, Então, para entendermos algumas ocorrências comuns da vida até, quantas vezes aí a matemática não faz falta, não faz falta? A língua portuguesa, por exemplo. Devemos estudar a língua portuguesa para que possamos aprimorar a nossa escrita, a nossa fala. Isso havendo tempo disponível, até também uma língua estrangeira. Então a evolução intelectual não abrange apenas o estudo das obras espíritas. Temos que nos enriquecer de cultura e conhecimentos variados. Então isso vai nos ajudar em encarnações futuras. Todo o aprendizado ele acumula no nosso perispírito, no nosso patrimônio, na nossa memória espiritual. Então nós devemos sempre estar buscando o aprendizado. Então todo conhecimento adquirido é patrimônio inalienável, quer dizer, não é transferível. Vai ficar em nós, que nós vamos levar aí para outras encarnações. Então busquemos, por exemplo, a boa leitura, conversa edificante, programas de televisão mais educativos, que nos propiciará aí aprendizados nobres e melhorar a nossa vida aqui na Terra. Então nós temos que ter conhecimento de tudo, política, temos que entender de política. Tudo é conhecimento intelectual. E o terceiro ponto que nós vamos falar, que seria o aprimoramento dos sentimentos. O sentido da vida é a busca do amor nas suas expressões mais elevadas. Quais são essas expressões mais elevadas? São todas as virtudes. São as nossas virtudes. Então, dessa forma, nós temos que desenvolver a paciência, a humildade, são virtudes, perdão, a compaixão, a resignação, o otimismo,
a alegria de viver. Nós fomos criados para ser felizes. Só não somos felizes ainda porque nos afastamos das leis de Deus. Então o homem só é infeliz porque se afasta das leis de Deus. Então aquele que se aproxima das leis divinas, ele é feliz. Ele é feliz até o ponto dessa proximidade com a lei divina. E a caridade, por exemplo, também, outra virtude, e tantas outras virtudes. Essas virtudes estão latentes em nós. O que é latente? Estão dormindo, que ainda nós não colocamos para fora. Mas que todos nós temos condição de demonstrar essas virtudes. Elas estão no nosso íntimo. Então nós trazemos essas potencialidades divinas em germe, está nascente, está dentro de nós. Porque todos nós somos filhos de Deus. Deus é amor. Então se somos filhos de Deus, então esse amor está dentro de nós. Então basta aí que coloquemos para fora, né? Quais dessas virtudes então já temos e que precisa ser desenvolvidas? Nós temos algumas virtudes? Claro que temos, né? Nós não somos nós não estamos tão distantes das leis divinas. Nós temos ainda algumas virtudes, mas que precisam ser desenvolvidas, né? Que precisam ser reforçadas. Conhece-te a ti mesmo nas relações sociais, profissionais e familiares, lembra? Então nós vamos saber se temos essas virtudes e se elas precisam ser reforçadas. No conhece-te a ti mesmo. Então devemos nos conhecer para saber na nossa meditação. Então para aprender determinado conceito, por exemplo, de matemática ou alguma ciência física, basta leitura ou fazer alguns exercícios. Mas para perdoar, por exemplo, será necessário muito tempo e persistência, porque não é fácil perdoar também. Não é fácil lidar com as emoções. Então isso é algo mais complexo e profundo. Mas não é impossível. Se buscarmos nos esforçar, buscarmos a oração, nós vamos conseguir desenvolver todas essas virtudes. Sabemos que é impossível adquirir as virtudes numa única vida física. Por isso existe a lei da reencarnação. Se nós não conseguimos nessa vida, nós vamos conseguir em outra. Se não, com certeza não vamos conseguir todas as virtudes numa encarnação só de 70, 80 anos. Quanto maior a nossa dedicação, mais rápido veremos os resultados. Então vai depender da nossa dedicação, da nossa vontade. E essa vontade é algo que Deus nos deu de graça. Então nós temos muitas dessas outras virtudes, nós temos que conquistar com esforço, mas a vontade e o livre-arbítrio Deus nos deu gratuitamente. Então busquemos superar o egoísmo, o orgulho. O orgulho é a chaga, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a chaga da humanidade cujo progresso moral obsta. Ele é filho do orgulho e a negação da caridade, e é causador de todas, não é de algumas misérias humanas. O egoísmo é o causador de todas as misérias humanas. Então, se nós buscarmos desenvolver o egoísmo, nós estamos buscando a cura de muitas doenças. E o orgulho é a negação da caridade, é o contrário da caridade. Então, se nós buscarmos fazer a caridade, mesmo ainda sem aquela vontade, mas vamos fazer por exercício. Costumo dizer que tudo que a gente
faz por exercício até criar o hábito, porque o importante é criar o hábito. Depois que criar o hábito de fazer a caridade, aí ela vai se transformando. Nós já estamos fazendo a caridade sem pensar, com o propósito de amor ao próximo, e não com o propósito de mostrar para alguém que nós estamos fazendo a caridade, mas pelo amor ao próximo. Grande exemplo que nós estamos tendo aí, né, nessa situação atual lá do Rio Grande do Sul, que nós estamos acompanhando a mídia, a televisão, as redes sociais aí. Quantas mobilizações em favor daqueles irmãos lá sofredores, né? Então nós estamos fazendo para mostrar? Não estamos fazendo para mostrar. Isso aí sensibilizou o nosso coração. Lembra da parábola do bom samaritano? Que Jesus fala que o samaritano ele foi movido de compaixão. Ele era conhecido como uma pessoa de má vida, mas foi movido de compaixão e ajudou aquele irmão caído lá. Então, se nós somos irritados, nos esforcemos para ter calma. Então, vamos analisar a nossa irritação, vamos buscar a calma. Se ainda gostamos de atritos, então vamos buscar a pacificação interior. Se o egoísmo ainda domina as nossas ações, reflitamos sobre a importância da solidariedade. Vamos, né, como disse aqui, ó, mesmo sem aquela vontade de fazer caridade, vamos fazer até exercício. Tudo é exercício. Depois temos a superação, né, o quarto ponto dos objetivos da reencarnação é a superação de conflitos. Então muitos, né, de nós trazemos conflitos existenciais. Em nosso estágio evolutivo, com a vivência de situação, né, e emoção mal resolvida ou traumáticas, aí, fazendo surgir denominados conflitos psicológicos. A maioria de nós temos esse problema. Tá? Alguns deles, como são, né, a ansiedade perturbadora, a depressão, insegurança, vazio existencial, síndrome do pânico, medos, dependências químicas e etc. Então são muitos conflitos ainda que trazemos para resolver. Então nós vamos ter que resolver. É difícil? A gente acompanha. No caso de depressão, por exemplo, a gente acompanha muitos irmãos nossos nesse estado depressivo. Conversando, né, com eles, percebemos a dificuldade de sair. Mas ninguém vai sair por eles. O Divaldo Franco fala lá no trocar só apenas uma letrinha só, né, de ele gosta de viver solitário. Se tirar o T e pôr o D, viver solidário, ele vai encontrar a cura da depressão. É a prática do bem, a prática da caridade, que faz com que movimente ali os neurotransmissores, através da prática do amor, e aí traz aquele sentimento de alegria. E aí dispensa muitos remédios aí para a depressão. Isso aí nós temos eu estou falando superficialmente aqui, mas nós temos um seminário que foi aplicado aqui nesta casa do Luiz Carlos de Barros. Ele fala sobre isso. Lá ele fala, o seminário é sobre depressão, então ele traz a prova científica de que a prática do amor ela pode curar a depressão. Então cabe-nos a tarefa de identificar possível existência de um ou mais conflitos. Então nós temos que identificar que pode ser oriundo desta ou de vidas passadas. Tá? Nós não sabemos. Sendo que em casos mais complexos, certamente poderemos buscar a ajuda de profissionais especializado da psicologia ou da psiquiatria. Tá? Então temos profissionais.
Então a meditação, o autoconhecimento, a oração, então vai nos auxiliar aí na identificação e solução desses desconfortos emocionais, tá? A oração principalmente. E o quinto ponto, e último, é ser útil no meio social. Estamos sendo úteis, né? Estamos tendo a oportunidade de ser útil no meio social, né? Com essa mobilização aí de levar agasalho, levar alimento, né? É um meio social, então nós estamos tendo utilidade. Mas aqui nós trouxemos aqui que o cristão deve ser ativo na sociedade, o que significa dizer que temos que ser úteis no meio em que vivemos. Nós temos que ter alguma utilidade aqui, no nosso bairro, na nossa cidade, dependendo da nossa força, no nosso país, ou né, no nosso agrupamento religioso. Então, à medida que o Evangelho nos ilumina, sentimos a necessidade de compartilhar o amor com as demais pessoas, não é? Então esse desejo de ser útil nos impulsiona para realizar tarefas edificantes na rua em que moramos, no bairro e no meio social que frequentamos. Poderemos participar de associações de moradores, por exemplo, né, ONGs, se fortalecendo, né? Algumas que já existem, não precisamos criar, mas vamos fazer parte dessas associações. Então, com a finalidade aí de melhorias para a nossa convivência. Escolas. Quantas vezes a gente vê voluntários participando de trabalhos na escola, né? Porque às vezes o órgão responsável por aquele estabelecimento não tem ainda, né, não consegue desenvolver certo tipo de trabalho. Então, existem voluntários que vai lá, faz. No teu bairro, a gente vê muito, às vezes mostrando na televisão, em alguns programas televisivos, pessoas que se envolvem com músicas, né? Monta orquestras musicais, né? Pega um monte de músico e vai desenvolver uma orquestra musical. Então, cada um na sua especialidade. Então, diante de tudo isso que nós expusemos aqui, vemos que a reencarnação, à luz do Espiritismo, é bendita concessão divina que nos permite o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência guiada pelo amor possa nos conduzir na direção do Pai. Então vamos aproveitar esse tempo e as oportunidades que também são dádivas divinas. Esse tempo são dádivas, todas as oportunidades, né? Como nós dissemos, quantas mobilizações, quantas pessoas que estão envolvidas na nossa reencarnação. Né, 2 pais, o nosso guia espiritual que nós todos temos, nosso mentor, nosso anjo da guarda, está sempre cuidando de nós, aqueles engenheiros espirituais que cuidaram de modelar o nosso corpo físico para quando viemos nascer, demorou em torno de 30, 40 anos ali, ó. Nosso estudo daquela cartilha, né, que temos lá, que aqui no plano físico é aquele livro lá, Pensamento e Vida. Lá no plano espiritual é uma cartilha que nós temos que ler antes de reencarnar. E aqui é um livro difícil, né? Quem já leu esse livro é difícil de entender. Então, às vezes, nós queremos essa libertação antecipada, né, das nossas dores. Muitas provas foram escolhidas por nós. Nós que já temos uma certa consciência, que estamos aqui
nesse aprendizado, nos esforçando, a maioria dessas provas elas foram escolhidas por nós. Isso tudo antes de reencarnarmos. E tudo com o intuito de não incidirmos em novos erros. E aí nós queremos nos libertar antecipadamente, né? Por várias vias, né? Do suicídio, da eutanásia, que muitos países têm aí, né? Então, quando tivermos com esse pensamento, busquemos meditar sobre esse assunto, sobre o assunto da reencarnação, sobre o objetivo da reencarnação, sobre as pessoas que estiverem envolvidas na nossa reencarnação. E que se nós nos libertarmos antecipadamente, pode ser aí uma ruína e não um benefício para nós. Com certeza, com muitos dos livros que a gente lê, nós podemos considerar que é ruína mesmo. Então a doença do corpo pode significar a cura do espírito, porque às vezes a gente quer se livrar dessas dores por essas vias, mas não estamos entendendo que estamos sendo curados. A eutanásia, o suicídio, extravagâncias, vícios e a alimentação desregradas, né? Não é só, são os vícios. Então consideramos aí suicídios diretos e indiretos. E também um outro ponto que nós temos que ajudar a valorizar é a vida daqueles que ainda não têm condição de decidir, né? Que é o feto. Nós temos que contribuir, valorizar a vida dele. Não buscar aí, né? Inclusive são temas aí da nossa legislação da aprovação do aborto. Então vamos buscar aí ajudar a valorizar a vida de todos aqueles envolvidos e principalmente a nossa. Que Jesus possa nos dar força, entendimento, para que possamos entender esses ensinamentos de hoje e buscar aí, sempre através da oração, forças para encontrar aí o motivo de viver e valorizarmos a nossa vida. Muito obrigado a todos.